Olá, pessoal, boa noite, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos aí à nossa live da Box for Pets, hoje com uma parceria super especial. Então, esperar mais alguns minutinhos aí para o pessoal ir entrando na nossa live. A gente vai fazer a conexão também da live com o Instagram. Estamos só terminando a configuração aqui para todo mundo ter acesso em várias plataformas. É um prazer estar aqui com vocês. Esse material todo que a gente está produzindo aqui hoje vai ficar gravado para vocês puderem assistir. Hoje uma convidada bastante especial aí falando de um assunto muito importante na criação de cães, principalmente aí no Terra Nova, uma doença que sempre vale a pena a gente discutir, entender um pouco mais sobre ela, para que a gente, enfim, consiga melhorar cada vez mais a qualidade de vida aí dos nossos pets. Então, mais uma vez, boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos. E eu vou, na verdade, começar aqui chamando a Vanessa, né? Na verdade, que foi a idealizadora, né, desse encontro da gente aqui hoje. A Vanessa, ela é proprietária do canil Amigo Urso e ela é idealizadora, né, do NILF Fan Fest, que é um encontro de cães de Terra Nova, e que vai falar mais para a gente do evento e, enfim, mais detalhes para todos vocês, e que, né, propôs para a gente fazer essa parceria e conversar sobre esse assunto que é tão importante aí para a raça. Então, Vanessa, mando você aqui, uma boa noite, muito obrigado Boa noite. com a gente. Boa noite, eu primeiramente agradeço a oportunidade de ter vocês aqui e a oportunidade de poder tá passando essa informação que é tão importante e tão pouco conhecida desse mal que pode acometer os Terra Nova, né? Eu sou a proprietária do Canil Amigo Urso, nós já criamos a raça há 13 anos, e nós, desde 2017, organizamos esse encontro de Terra Nova, e o intuito desse encontro é justamente, além de divulgar corretamente a raça, da confraternização das pessoas, é principalmente levar informação sobre saúde, sobre padrão da raça, essas coisas que são tão importantes e que hoje em dia, infelizmente, não... as pessoas acabam não tendo muito acesso ou difícil encontrar criadores que se disponham a estar levando isso adiante, entendeu? Então, a gente busca sempre isso, sempre conseguir levar informação para que os cães tenham sempre uma melhor qualidade de vida, uma melhor longevidade, e por isso nós somos muito gratos de vocês estarem aqui hoje, dedicando esse tempo para poder estar levando para as outras pessoas, para todo mundo, a importância do teste genético. Hoje em dia é essa ferramenta tão importante que chegou, né? E a informação sobre a mielopatia degenerativa. Legal, Vanessa. Obrigado mais uma vez aí. E como a Vanessa falou, né, a nossa ideia é realmente trazer conhecimento, entendimento sobre as ferramentas que hoje, felizmente, com o avanço da tecnologia, das pesquisas todas, a gente consegue deixar acesso fácil, né, para todo mundo implementar isso. Né? É uma doença que vocês vão ver com a doutora Ana Laura, que eu já vou apresentar daqui a pouquinho. Tem uma doença triste da gente ver, na verdade, quando o paciente é cometido, né? E que a gente, na verdade, tem que usar os recursos para evitar que os cães fiquem doentes, né? Hoje a gente não consegue, muitas vezes, trazer bons resultados em termos de tratamento, né? Que a gente vai ver aqui na apresentação da Ana Laura, mas a gente tem que trabalhar muito na prevenção, e aí o teste genético tem um papel fundamental nesse cenário, né, para a gente trabalhar preventivamente e evitar que os cães fiquem doentes. E a ideia é justamente da Box, né, a empresa de genética aqui do Brasil, que é justamente trazer esse acesso para o criador, essa facilidade. Então a gente está sempre aberto aí para conversar, para entender as necessidades, conhecer todos os criadores aí que estão à frente, né, da raça. Então, sempre que precisar, entre em contato com a gente, vamos conversar, vamos entender as necessidades, vamos trabalhar juntos aí para a gente conseguir fazer um alto padrão de criação aqui no Brasil, que a gente tem muita condição, muita capacidade e só depende da gente. Tá? Então, muito obrigado. Não, só acrescentar que, inclusive, nossos cães já estão sendo todos testados, né?
E a partir desse ano, todos os filhotes nascidos no canil também serão testados antes de serem entregues para os seus proprietários. Então, o proprietário já vai receber o seu filhote com o seu teste genético feito. Isso é muito importante também. Legal que você falou sobre isso, Vanessa, porque esse programa de rastreabilidade, né, é uma coisa que a gente tem falado bastante, né, que é um diferencial enorme aí para os criadores, né. Logicamente é muito importante, hoje em dia eu falo que é fundamental os pais, né, serem testados, porque você vai escolher os pais, inclusive, baseado na escolha do casamento baseado no teste genético, para você... É a questão da seleção, né? Exatamente. Mas é muito legal para as famílias que estão adquirindo esses filhotes de ter um atestado, primeiro, mostrando que aquele cão é livre das doenças genéticas aí preocupantes, e segundo, também atestando que realmente que o pai e a mãe que estão indicados no pedigree geneticamente coincidem com o que ele está recebendo. Então, isso é um certificado de garantia, é um selo de qualidade aí muito importante aqui que o criador pode ter. E uma segurança para quem está recebendo, né? Para quem está adquirindo o filhote, né? Não, com certeza. Muito, muito legal aí. Muito legal. Vanessa, fique com a gente mais um pouquinho. Vou chamar agora a doutora Ana Laura, que fico muito feliz, na verdade, de trazer aqui e agradeço já antecipadamente ter aceito, né, participar com a gente. Ana Laura, na verdade, é uma médica veterinária, uma amiga, uma parceira de anos e anos, com a qual admiro muito trabalho, que tem se dedicado muito à neurologia veterinária, especialista em neurologia de pequenos animais, com uma trajetória profissional aí muito, muito bacana, muito trabalho, muita experiência, muita dedicação, muito estudo, né, Ana? Então, eu agradeço já antecipadamente aí para você estar aqui com a gente, falando com a gente, e já vou passar a palavra para você, já. Eu que agradeço, né, a oportunidade de vocês, de me convidarem, né, para a gente conversar sobre essa doença, e já me adianto que estou à disposição para o que precisarem, né, depois se precisarem do meu contato, podem falar com o Lucas, tá? Né, falar de neurologia para mim não é nem um pouco, não é um esforço nem um pouco ruim, eu gosto muito, mas neurologia não é fácil. Então, eu fico muito feliz desse convite do Lucas, né? Como ele mesmo disse, né? Eu fico muito feliz e muito... É um prazer mesmo, uma honra para mim falar, porque eu tenho uma história aí, né? Com a Box, com o Shima, com o Lucas, e enfim, então, para mim, é realmente um prazer. Eu não sei se eles podem me interromper e perguntar, Lucas, se puder, fiquem à vontade. Eu não sei se eles têm essa ferramenta. Então, o pessoal que está assistindo pelo YouTube consegue colocar as perguntas no chat, tá? Então, no próprio YouTube tem um lugar de perguntas. Essas perguntas vão aparecer escritas para você. Às vezes, quando a gente está falando assim, fica difícil de ler, mas a gente não se preocupe, que daí no final a gente traz todas essas perguntas de novo, depende. Se você leu alguma pergunta e quiser responder na hora, fica à vontade, né? Já pode responder. Se você, por acaso, não ler a pergunta quando estiver apresentando, não se preocupe também, que aí no final a gente traz essas perguntas que foram colocadas aí pelos tá bom. Mas assim, se der para perguntar, se a pessoa quiser perguntar, pode me interromper, não tem problema, tá bom? O pessoal, vai digitando aí, tá? Quem está no YouTube pode digitando aí. Vai colocando para vocês. Em tela cheia. E aí, quando eu coloco em tela cheia, eu não consigo ver os comentários. Não, tranquilo, pode. Tá bom? Tá bom. Porque eu acho que fica melhor em tela cheia. Tá. Então, bom, eu vou deixar a Ana agora à vontade. A Vanessa e hoje a gente vai ficar aqui no backstage, né? E, bom, aproveitem aí com a doutora Ana. Obrigado, gente. Eu já volto no final aí. Então, né, como a gente estava conversando, a mielopatia degenerativa, né, é uma doença aí que acomete, né, os cães, e talvez a mielopatia degenerativa seja uma das doenças mais, ou melhor dizendo, menos diagnosticadas aí, que a gente tem na neurologia, tá? Mas isso agora com o teste genético e tudo mais, isso com certeza, né, já está mudando, tá? Eu trouxe esse trabalho aqui, que é o trabalho mais recente, tá? Um trabalho mais atual,
sobre mielopatia degenerativa. Esse trabalho, ele leva o nome aqui de duas autoras que são duas assumidades, tá, da neurologia veterinária no mundo, tá? Uma é a Joan Coates, que ela estuda muito a mielopatia degenerativa, e a outra é a Natasha Olby, tá? Então, assim, são duas assumidades. Então, o que elas falam, e o que elas publicam, a gente acredita, tá? Principalmente quando é publicado no ACVIM, ou no ACVIM, né? Que é o Colégio Interno de Medicina americano. Então, é um trabalho que nele, o que eles fizeram, né? Eles juntaram diversos neurologistas clínicos e profissionais da reabilitação, na verdade são os fisioterapeutas, né? De diversos países do mundo, tá? E aí eles fizeram pesquisas com esses profissionais para eles dizerem o que eles fazem agora quando eles têm um diagnóstico presuntivo, né, da mielopatia. Então, com relação, eles fizeram essa pesquisa com todos esses profissionais para que eles dissessem, né, o que vocês estão fazendo, né? O que vocês estão usando de teste diagnóstico? O que vocês usam pensando aí? A gente sabe que não tem um tratamento, mas o que você, né, tem estudos, né, falando, vocês estão usando alguma coisa? Então, é uma pesquisa muito bacana com vários profissionais. Então, esse talvez seja o trabalho mais atual. É um trabalho muito bom, tá? Então, o que ela é, né, a mielopatia degenerativa? Eu queria trazer para vocês um pouquinho da parte da doença, mas da parte do ponto de vista patológico mesmo, assim, de como ela acontece, né? Porque às vezes a gente fala da doença, mas a gente não sabe a carinha dela, né? Então eu queria mostrar para vocês mais ou menos, eu sei que eu vou usar alguns termos técnicos, mas eu vou tentar usar de uma maneira que fique fácil para vocês entenderem, porque eu gosto de explicar isso para os meus, né, os meus pacientes, meus tutores, para que eles entendam exatamente como é que essa doença vai acometer o seu cão, tá? Então, o que ela é, né? A mielopatia degenerativa, ela é uma doença degenerativa, né? Como o nome da doença já diz, tá? Que aliado ali a um conjunto de fatores, né? Ela vai levar a uma deterioração progressiva da saúde, tá? Então, ela é uma doença degenerativa da medula espinhal, tá? Só que a medula espinhal, né, ela tem ali a célula, né? E a célula, eu vou passar aqui o próximo slide, depois eu volto nesse aqui, pessoal, para a gente terminar, tá? Só para vocês terem uma ideia melhor aqui do que eu vou falar, tá? Na verdade, o sistema nervoso central, a gente tem, quando a gente fala sistema nervoso central, a gente pensa muito só no encéfalo, né? O sistema nervoso central, a gente tem o encéfalo e toda a medula, né? E o sistema nervoso central, ele tem duas células que são muito importantes, né? Uma é o neurônio, né? Que é extremamente importante, e a outra células da glia. O neurônio, tá? Ele é uma célula extremamente sensível, né? Que a gente até fala que ele não é uma célula que ela aceita injúrias, né? Ela uma vez que ela morre, ela não nasce outro no lugar, tá? Então, o neurônio, ele tem que ser muito, por isso que o sistema nervoso central, ele é muito protegido, né? Ele tem várias barreiras, né, de proteção. Então, aqui é um neurônio, tá? O neurônio, ele tem todas essas estruturas aqui que vocês estão vendo, tá? E o que acontece? A mielopatia degenerativa, ela é uma doença que ela vai acometer essa estrutura aqui, principalmente, o axônio, tá? O axônio, ele é responsável, esse filamento longo aqui, tá? Ele é responsável pelo impulso nervoso, tá? O que esse impulso nervoso ele faz? Ele passa informações para as outras células, para os outros neurônios. Então, eu preciso do axônio para que ele passe, né, informações, impulsos, a condução nervosa aconteça para que informações de células para células sejam passadas. Então, o neurônio passa para uma célula muscular, para uma célula glandular. Então, eu preciso desse axônio para que aconteça um impulso nervoso, tá? E ele é envolto pela mielina.
a mielina é como se fosse ela recobre, tá? O axônio. E o que acontece na mielopatia degenerativa? Eu tenho uma perda e eu tenho uma degeneração desses axônios e da mielina por toda a medula, tá? Não só num lugar, por toda a medula, tá? Por isso que a gente chama de uma axonopatia do cão idoso, tá? A medula, ela fica completamente sem essa cobertura, né? Desmielinizada. Então, é uma degeneração axonal e mielínica em todos os níveis da medula espinhal, tá? Aqui eu coloquei só um diagrama para vocês terem uma noção mais ou menos como é que acontece. Aqui, pensa num corte de um pão de forma, né? Corte transversal. Então, aqui são cortes transversais da medula, tá? Em vários segmentos dela. Então, aqui, segmento mais cervical, segmento mais lombar, segmento mais tóraco-lombar. E o que esse diagrama, ele mostra pra gente, tá? Esses pontinhos pretos aqui que vocês estão vendo, que eles colocam aqui, de black dots, né? Eles representam as áreas de perda axonal, tá? E o pontinho branco maior, esse círculo aqui, ele representa degeneração axonal. Então, para vocês verem, né, como que ela é fatal, essa doença, tá? Porque aqui ela começa mais ali na região de T12, tóraco-lombar, tá? E ela pode ascender e ela pode descender, tá? Ela pode, então, ela vai, na verdade, né? Ela vai para cima e ela vai para baixo, tá? Mas ela inicia normalmente nessa região tóraco-lombar. Mas para vocês verem como aqui tá bem pior, né? Eu tenho uma perda e uma degeneração axonal muito grande, né? Aqui já na região cervical, um pouquinho menos, mas aqui em T3 também já tem mais, aqui em L4 já tem mais, tá? Então, para vocês verem que você tem ali um padrão, né, de perda axonal e degeneração em todos os níveis, em todos os segmentos da medula, tá? Então, de novo, né, ela é uma doença, infelizmente, progressiva e fatal, né? A gente vê os sinais começando ali em pacientes com mais de 5 anos, no mínimo 5, em média com 8 anos, então são cães mais idosos, tá? E normalmente em cães de grande porte, mas há relatos também nos corgis, em poodle, mas o que a gente mais vê, né, o campeão é o pastor alemão e o boxer, tá? O Bernese também tá nessa lista, e entre outras raças, né? Mas como eu comentei no começo, ela é uma das doenças mais subdiagnosticadas, né? Assim, talvez essa doença já tenha me visto, né? Muito mais vezes do que eu achei que eu a vi, né? E até com colegas meus, né? Assim, tenho certeza que isso acontece. Por isso que talvez não tenha tantos relatos em outras raças, mas a gente vê mais ela com certeza em cães de grande porte, tá? E essa doença, né, neurodegenerativa, ela foi descrita pela primeira vez em 1973. Como eu falei, né, ela tem a predisposição racial em pastor, boxer, Bernese, Rhodesian, isso são os relatos, tá, que a gente tem, né, de publicações mesmo, tá, nos Goldens, nos Corgis e outras raças, tá. Ela tem uma evolução, como a gente já conversou, progressiva e lenta, tá, com uma sobrevida, infelizmente, de 10 a 36 meses, tá, então, assim, 36 meses já é um paciente que está num estágio que muitas vezes ele não chega até lá. O tutor não deixa ele chegar até lá, porque 36 meses ele já está num estado, infelizmente, muito ruim, tá? Bom, entrando agora na parte, né, do teste genético, né? O teste genético, né, assim, como que a gente, por que ele é importante, né? Porque a gente vê, né, essa mutação no gene codificador superóxido
dismutase 1, né, o SOD1, né? Então, esses pacientes que têm essa mutação, eles têm um grande fator de risco, né? Eles têm grandes chances de desenvolver a doença, tá? Então, assim, o Lucas depois ele pode até explicar isso muito melhor do que eu, essa parte da genética, mas os cães homozigotos, né, eles têm que ser cães homozigotos para a mutação, para eles estarem em risco de desenvolver a mielopatia degenerativa, tá? Então, eles têm que ter, né, 2 alelos idênticos, né, para uma determinada uma característica, né? Então, os cães, eles têm que ser esses cães homozigotos para a mutação, né, para eles estarem em risco de desenvolver, né, a mielopatia degenerativa. E contribuem com... Eu entrei aqui só para te fazer um comentário para acrescentar e complementar aqui, até porque teve uma pergunta em relação a isso, você já, na verdade, até explicou muito bem. Eu só queria trazer dois termos assim que vêm bastante com frequência nos resultados, para o pessoal entender, né, o que representa preocupação ou não, né? Então, essa é uma doença que a gente chama de autossômica recessiva, né? Ou seja, como a doutora Ana falou, para o paciente manifestar a doença, ele tem que lidar os 2 alelos, né? Lembra que nós somos formados por uma parte que vem do pai e outra parte que vem da mãe, né? Então, só quando a gente é das 2 mutações, dos 2 lados, a gente vai ter essa condição. Exatamente. Se eu herdar um só, eu tenho uma condição que a gente chama de portador, né? Então, vamos dizer, meu pai era livre, minha mãe tinha um dos genes, ou os 2, e aí mandam para mim. Então, eu vou ser portador. O portador não vai desenvolver a doença, né? Então, muitos criadores, às vezes, ficam preocupados de pegar um resultado de teste genético com uma situação de portador, mas isso, na verdade, não é uma preocupação grande, é só você alinhar a expectativa, o que você vai fazer com esse cão, que você não vai ter problema nenhum com o portador. Então, o portador não é um cão com problema. O portador é um cão saudável. Ter um cão portador como progenitor, não há problema nenhum, desde que ele cruze com um cão limpo, né? Porque eu tenho certeza que todos os filhotes ou seja, entre os filhotes, nenhum deles vai desenvolver a doença. A minha preocupação é eu cruzar 2 portadores, porque aí aumenta o risco dos filhotes virem um filhote herdando os 2 alelos mutados, do pai ou da mãe. E aí esse filhote vai ter um risco maior de desenvolver a doença, né? E tem um outro termo também que é importante a gente destacar aqui, que vale para mielopatia, né, que a gente chama essa doença de um teste de uma penetrância incompleta, né? O que significa ter a penetrância incompleta? Mesmo aqueles cães que têm a mutação em homozigose, que foi uma pergunta, acho que da Lígia, né? Então, ele tem o homozigose, eles têm os 2 genes. Esses cães, eles têm um risco maior para desenvolver a doença. Um risco aumentado, mas não é uma sentença que ele vai desenvolver de qualquer jeito, tá? Porque existem alguns outros fatores que podem estar correlacionados a isso, impedindo que a doença aconteça. O que é muito bom, mas que não depende da gente, né? Não tem como a gente descobrir isso, identificar isso. Então, o paciente que é homozigoto para a mutação SOD1, ele tem um risco bem maior. Então, a gente precisa evitar que esse paciente nasça assim. Então, como que a gente evita? Não cruzando nenhum portador com portador. Mas eu posso continuar cruzando um portador com um paciente livre dos 2 alelos e tá tudo bem. Tá joia? Se tiverem mais perguntas aí, podem mandar que a gente vai respondendo aqui. Por isso que eu já entrei nisso, Ana, para poder responder. Essa parte genética aí eu tive até que relembrar um pouco, porque é uma parte um pouquinho mais difícil, né? Você está bem mais por dentro do que eu. E aqui, até se você também quiser explicar, né, que ele fala, né, dos heterozigotos, né, que eles são carregadores, né, da mielopatia, e que apesar de não serem propensos ao desenvolvimento desse tipo de mielopatia em termos clínicos, né, eles podem transmitir um cromossomo, né, com um alelo mutante para metade da sua prole. Certo? Exatamente. Então, assim, essa é a preocupação. Ele é um cão que ele é totalmente assintomático,
né? O heterozigoto, ele é assintomático, ele não vai desenvolver a doença, não tem problema nenhum com isso nele. O risco é eu cruzar esse heterozigoto, ou seja, esse portador com um outro portador, porque aí eu posso combinar nos filhotes um homozigoto para a doença, aí é o problema. Então, é exatamente é o que ele isso que você fala falou. aqui, né? Que o homozigoto normal, que não tem a mutação, né? Ele provavelmente ele não vai desenvolver, né, a mielopatia, e ele ainda fornece um alelo normal protetor para toda a sua prole, né? Exatamente. Então, assim, isso, por que isso é tão importante, né? Por que o teste genético ele é tão importante para essa doença? Porque você consegue fazer ali linhadas, você consegue entender ali, né? Cruzar os homozigotos normais, né? E você consegue fazer ninhadas livres, né? Você consegue proteger 100% que os filhotes Proteger, que né? você está produzindo aí, eles são livres da doença. Então, você tem uma tranquilidade muito grande para passar, né, para quem está pegando esses filhotes, que você vai estar comprando filhotes realmente livres dessa doença, que é um grande conforto aí para as famílias que vão receber esses filhotes, né? Exatamente, porque como, né, você disse no começo, é uma doença muito triste, né? É uma doença realmente, vocês vão ver mais, mas infelizmente é uma doença muito triste. Então, quanto mais protegido, né, essa ninhada tiver, né, graças a Deus a gente tem agora, né, como saber, né, com certeza, né, muito melhor, tá? Então, Bom, os sinais clínicos, tá? Eu vou explicar cada um aqui para vocês, e depois eu tenho, né, um videozinho para passar para vocês, tá? Os sinais clínicos que a gente vê, que a gente mais vê, né, no início, que é quando o cão chega para a gente, é a ataxia proprioceptiva, tá? A ataxia proprioceptiva, ela é uma incoordenação. Pensa num andar de bêbado, tá? É como se fosse um andar de bêbado, tá? É uma incoordenação. E junto com a ataxia, a gente vê normalmente uma paraparesia dos membros pélvicos, tá? Que é uma fraqueza, tá? A gente tem ali uma fraqueza, tá bom? E depois ele vai progredindo, né? Quando essa doença vai progredindo, a gente vê a tetraparesia, que é a fraqueza dos 4 membros, tá? Que depois vai progredir para uma tetraplegia, tá? Que é a perda da função motora, tá? A perda total da função motora, tá? E o que é um diferencial aí para gente quando o paciente chega, tá? Normalmente no estágio ali de uma ataxia proprioceptiva, uma incoordenação, né? Uma paraparesia, tá arrastando os membros pélvicos principalmente, né? Tá com essa incoordenação. O que é um diferencial muito importante para a gente, né, neurologista? A dor, tá? Por quê? Porque pacientes que têm alterações na coluna, quando eu penso na coluna, pensando aí em alterações em raiz nervosa, meninge, as meninges que protegem ali a medula, né? A gente pensa em raiz, que seja uma hérnia de disco que está, né, pressionando ali um tumor, né, na coluna, isso tudo dói muito, né? E quando eu tenho uma doença puramente medular, tá? Não tem dor, tá? Não vai ter dor. Então, quando eu vejo esse paciente, né? E aí a gente junta tudo ali, né? A idade, a raça, o sinal clínico, mas o sinal clínico são isso, né? Esses sinais clínicos são também de várias outras doenças. Mas aí eu vou palpar a coluna, né? Quando eu palpo a coluna, normalmente essas doenças mais comuns, né, de coluna, principalmente nos animais idosos, né, elas doem, né? Extrusão de disco dói muito, um tumor pegando ali meninge, né, raiz nervosa, vai doer muito. Agora, se você palpa ali a coluna, ali naquele início ali, não vai doer, porque ela é puramente medular, e medula não tem receptor para dor, tá? Então, se for a mielopatia degenerativa e a gente palpar a coluna desse paciente, ele não vai ter dor, tá? E mais para o final, né, ali mais para frente, né, na progressão da doença, a gente também vê incontinência urinária e fecal, tá?
Então, aqui, ó, tem o estágio e os sinais neurológicos, tá? Então, o precoce 1, né, que é quando o paciente começa a apresentar os sinais, tá? A gente vê a ataxia proprioceptiva, geral progressiva, né? Então, aquele andar de bêbado, tá? Aquela incoordenação. Uma paraparesia espástica assimétrica, tá? Então, eu tenho uma fraqueza, né? Que tá mais espástica, tá? Mas os reflexos espinhais, tá? O que são os reflexos espinhais? Quando a gente faz, não sei se vocês, quando vocês vão, né, no ortopedista, que ele bate o martelinho no joelho e a gente estica a perna, a gente faz esse reflexo patelar, ele é muito importante para localização de lesão, né? A neurologia é muito localização de lesão, né? É o local da lesão. Então, os reflexos espinhais é quando a gente, né, aperta um dígito e ele faz o flexor, né? E quando a gente tenta estender, né, ver tônus. Então, nessa primeira fase aqui, os reflexos espinhais estão intactos, tá? Num segundo estágio precoce aí, a gente tem uma perda leve a moderada de massa muscular, tá? Porque daí ele já tá andando um pouco menos, usando um pouco menos os membros, né? Eu tenho reflexos espinhais reduzidos a ausentes nos membros pélvicos, tá? Porque aí a doença já tá descendo um pouquinho mais, né? E aí eu também já tenho início de incontinência urinária e fecal, tá? Num estágio tardio, né, no terceiro, né, que é um estágio mais tardio, eu já tenho sinais de paresia dos membros pélvicos, posso ter paraplegia, desculpa, né, flácida, tá? Então, eu já não tenho mais um tônus aumentado, né, que quando você testa e ele tá mais esticado, né, os membros mais esticados, você já tem um tônus, né, o paciente já não tem mais a função motora, ele já não fica mais em pé, né, e ele está flácido, tá? E tem uma perda grave de massa muscular nos membros pélvicos, porque ele já não está usando mais, né, por desuso. E incontinência urinária e fecal, tá? E no tardio, né, que já é o finzinho dele mesmo, tá? Isso vai demorar ali de 1 a 2 anos para a gente chegar nessa parte, que eu já tenho essa tetraplegia flácida. Então, eu tenho um paciente todo flácido, né, com os 4 membros flácidos, dificuldade de deglutição e nos movimentos da língua, e tem uma perda generalizada grave de massa muscular e a incontinência urinária, né? Então, para vocês verem que, infelizmente, é uma doença muito triste, tá? Lucas. Vamos lá, peraí. Vê se você consegue colocar esse... Gente, esse vídeo aqui é do livro do... Depois você volta ele para mim? Só vou explicar aqui, depois você passa ele de novo para mim, Lucas, por favor. Pode deixar. Ele é do livro do professor Ronaldo, Você que quer também... mas eu vou pausado, depois você volta. Melhor, né? Tá, pode ser. Ele é do professor Ronaldo Casimiro. Para quem é da Neuro, com certeza conhece. O professor Ronaldo também é uma das assumidades da Neuro. Ele é chefe, né, do departamento de neurologia na Universidade de Ohio. E ele tem um livro, e esse vídeo ele coloca, né, um QR Code para a gente no livro. E ele diz que ele pega muito boxer com mielopatia degenerativa. Então, esse vídeo é dele, né? Dele, do Dewey, né? De um outro neurologista, tá? Então, aqui ele mostra direitinho pra gente esse boxer de 8 anos, tá? Com a ataxia proprioceptiva. Você vai ver, né? Vocês vão ver o andar, né? A ataxia em coordenação, a paraparesia e ele arrastando os membros, tá? E no final ela testando a propriocepção, que é quando a gente vira a pata e o paciente tem que entender que essa patinha dele tá virada e ele tem que desvirar, tá? Então ela tá testando a propriocepção consciente, que é quando a gente vira e ele tem que desvirar, e ela testa o tônus também, tá bom? Pode pôr, Lucas, por favor.
tá meio desconfigurado, não sei se vocês estão conseguindo ver. Tá bem desconfigurado. Mas só dá para ver bem, Ana, dá para ver. Tá? Mim tá bem, tá? Ah, Tudo sim. que bom. Para vocês tá dando ótimo. Aí é que ela tá testando, né, a propriocepção. E ele não vira de volta, tá? Você vê claramente ali a fraqueza, né, que ele tem. E aí ela tá testando o tônus, tá? Aí ele ainda tem um tônus aumentado. Esse era um cão, né, com diagnóstico presuntivo aí de mielopatia. Aí dá para ver bem, né, a incoordenação, ela vai e volta com ele. Vocês conseguem perceber, né, a ataxia proprioceptiva, né, a incoordenação e a fraqueza dele, principalmente nos membros pélvicos? Bem, com bastante paresia, né, que é a fraqueza, bastante paresia e propriocepção ausente. Não tá nem reduzida, né, ela tá ausente, uma fraqueza bem fraco mesmo. Já começando ali uma perda de massa muscular também. Mas uma paresia espástica, né, de um tônus aumentado. Obrigada, Lucas. Acho que eu preciso só voltar na apresentação agora, né? É, só voltar agora a sua tela aí. Você consegue... Ah, eu acho que é melhor colocar aqui para você. Obrigada. E aqui, né, uma outra representação aqui do livro do Ronaldo também, de um cão também da raça boxer, né? Esse também aqui, ele mesmo coloca aqui, né? Com suspeita de mielopatia degenerativa em estágio final, com tetraparesia não deambulatória, né? O termo não deambulatória é o que não está andando, né? Com uma atrofia muscular muito grave nos membros pélvicos, né? Então, você vê que eles colocaram até um curativo que eles chamam, né, em forma de donut, né? Que ele é redondinho, para que o paciente não tenha tanta escara, né? Então já é um paciente aí numa fase, num estágio final ali, né? Da doença, né? Um estágio bem triste ali da doença já, tá? Bom, o diagnóstico, né? Que é a parte mais difícil quando a gente tem uma suspeita, né, da mielopatia degenerativa. O diagnóstico antemortem, né, que a gente fala, né, o paciente vivo, né, os dois principais jeitos, né, da gente fazer o diagnóstico hoje em dia é através do teste genético, né, para ver essa mutação, né, do SOD1, tá, e com a ressonância magnética, tá. Por que a ressonância? Porque eu vou ver algo na ressonância? Não, porque eu preciso da ressonância para descartar outras coisas, tá? Então, é muito importante que a gente tenha a ressonância também por conta disso, mas para a gente descartar outras doenças do que a gente vai ver algo da mielopatia na medula, tá? Ontem eu até conversei com o Felipe. O Felipe é um radiologista extremamente respeitado. E perguntei para ele, né? Eu falei, Felipe, quando você recebe, né, pacientes com suspeita de mielopatia degenerativa, você vê algo na ressonância que te indique, né, que te dê alguma dica, alguma coisa, né, que possa ser? Ele falou, não, Ana, não tem nada que a gente veja ali
que me diga que pode ser mielopatia, tá? Na verdade, então, por que a gente faz a ressonância? Para eu não perder nada, tá? Simplesmente para eu excluir outras doenças. Mas qual que é o cenário perfeito ali, não é? O padrão ouro ali, né? Os sinais clínicos, a idade, a raça, né? E o teste genético aliado à ressonância magnética, tá? Associado à ressonância magnética. Então, esse seria um cenário perfeito para a gente tentar fechar o diagnóstico de presuntivo, né, de mielopatia degenerativa, tá? Análise do líquor pode fazer também para tentar descartar, mas não dá nada. E também, assim, tem tutor que vai falar, né, não vou fazer nada. Então, aí a gente pode ir pro lado da terapia diagnóstica com corticosteroides, com os corticoides, tá? Por quê? Porque o corticoide, se for um tumor, por exemplo, ele vai ajudar. Se for uma outra doença que responde ao corticoide, ele vai ajudar. Então, a gente faz uma terapia diagnóstica, né, com corticoide. Mas a gente tem que ter muito cuidado, né? Hoje em dia já caiu por terra o uso do corticoide em várias doenças. Antigamente a gente brincava, né? Não sabe o que tem, dá metcortem, né? Assim, não é mais assim, né? Até para a hérnia de disco já saiu um consenso novo que o corticoide não é mais indicado, né? O inflamatório não esteroidal. Então, é arriscado, né? A gente fazer essa terapia diagnóstica. Às vezes a gente faz quando a gente não tem saída, mas é arriscado. Não que eu não goste do corticoide, eu amo corticoide. Como diz minha orientadora, se eu pudesse dormir abraçada numa caixinha de corticoide, eu dormiria. Mas a gente tem que ter muito cuidado, né? Então, assim, qual é o cenário ideal padrão ouro? De novo, teste genético mais ressonância magnética, tá? E o diagnóstico por exclusão de outras doenças mesmo, que é o que a gente faz ali na ressonância, certo? E para ter certeza mesmo, depois que esse paciente virar óbito, né, a necrópsia é o que vai contar para a gente se realmente era ou não, exatamente, com certeza, uma mielopatia degenerativa, porque a gente faz a histologia da medula, o histopatológico da medula, tá? Aqui, essa tabela é daquele trabalho que eu coloquei para vocês na primeira página, tá? Da John Coates e da Natasha Obi. E aqui eles pegaram, então, 189 neurologistas clínicos, tá? Que estavam ali fazendo o diagnóstico presuntivo, né, da mielopatia. E eles foram entrevistados e, quando questionados, né, com qual frequência vocês usam os testes diagnósticos, né, para fechar. E aí, aqui, né, 142 de 189 neurologistas usam sempre o teste diagnóstico, tá? 43 deles usam às vezes, só 4 deles nunca usam, tá bom? A ressonância da medula, 82 deles fazem, 101 fazem às vezes, 6 deles apenas nunca fazem. Análise do líquor, 41 fazem sempre, 128 fazem às vezes e 20 nunca. Os eletrodiagnósticos, né? Os neurologistas não fazem, é porque a gente sabe que realmente nesse caso não vai ajudar, né? 41% faz às vezes, 148 nunca faz. E outros tipos de diagnóstico, né? 13 fazem, 29 fazem às vezes, 147 nunca fazem, tá? Então, o que ele fala para a gente, né? Que a maioria dos clínicos, né, dos neurologistas clínicos, eles usam o teste genético, né, do SOD1, tá? Associado ali com a ressonância, tá? E que a análise do líquor ela é menos usada, tá bom? Tratamento, né? A gente sabe que, infelizmente, nenhum tratamento até hoje mostrou
reduzir, né, diminuir ali que impeça, né, a progressão da doença, né? Infelizmente, não temos nenhum tratamento até hoje publicado, né, que comprove que eu consigo parar, né, essa doença, tá? Então, ela não tem cura. Mas o que é mais importante nessa doença, o que é extremamente importante, reabilitação, tá? Existem trabalhos que falam que a reabilitação, ela aumenta o tempo de sobrevida desses pacientes. Então, uma reabilitação, assim, intensiva, né? Ele até fala aqui, né? Fisioterapia intensiva e diária, hidroterapia, né? Em vários relatos eles fazem, né? Eles falam de fazer a hidroterapia, né? Que é na esteira, na água, não sei se vocês já viram, né? Os pacientes na esteira, na água, a reabilitação, né? O caminhar assistido, mas tudo isso tem que ter bastante cuidado, né? Esses pacientes, eles estão no começo ali, eles estão arrastando a patinha. Então, muitos pacientes, às vezes, colocar botinha neles, né? Um curativo para que eles não machuquem muito, né? As patinhas, principalmente os membros pélvicos. Mas a reabilitação, ela com certeza, ela é um grande aliado na mielopatia degenerativa, tá? Um grande aliado mesmo. E eu acredito também que ela aumente, que ela consiga... Não sei se ela vai retardar ali a progressão da doença, mas eu acho que sim, ela aumenta ali um pouquinho o tempo de sobrevida e com certeza ela ajuda muito no bem-estar desse paciente, tá? Muito mesmo. Então, o tratamento que a gente tem hoje em dia para mielopatia degenerativa é a reabilitação. Então, provavelmente o fisioterapeuta, né, ele vai ver muito mais esse paciente depois, né, que ela for diagnosticada, né, presuntivamente diagnosticada, o fisioterapeuta vai ver muito mais esse paciente até do que os neurologistas, tá? E aqui fala, né, que alguns estudos, nesse último, né, nesse que eu mostrei para vocês, falam que eles estão avaliando o uso desse ácido aminocapróico, N-acetilcisteína e suplementação com vitamina E e C, mas não foram encontrados benefícios para reduzir a progressão da doença. Eu vou ser muito sincera, eu com certeza colocaria e coloco N-acetilcisteína, tá? Eu sei que muitos de vocês vão falar para mim, nossa, mas N-acetilcisteína, eu escuto muito isso, mas não tá tossindo, doutora. Mas a N-acetilcisteína, ela é um antioxidante muito, muito bom para o sistema nervoso central, tá? Ela ajuda muito no bem-estar desse paciente. A gente vê melhora em paciente, principalmente os meus pacientes idosos, todos usam, nem falando de mielopatia, falando mesmo de paciente idoso, meus pacientes todos usam, idosos, eles usam N-acetilcisteína e o SAMI, que é uma outra medicação, e ômega 3, tá? Então, isso melhora muito o bem-estar. Então, a acetilcisteína eu acho que vale a pena sim, pelo bem-estar do paciente, tá? Como antioxidante, tá bom? O que é muito importante, né? Que dada a natureza progressiva e fatal da doença, a eutanásia, infelizmente, né, ela vem com muita frequência antes de chegar ao estágio final, né? Igual vocês viram ali daquele boxer, tá? Não sei se é infelizmente ou felizmente, né? Porque você vê o paciente deteriorar, é muito triste, né? E realmente ele vai deteriorando. E chega uma hora que a paralisia flácida, né? Ela faz com que o paciente perca os movimentos respiratórios, né? E mais para cima, a gente tem ali na região cérvico-torácica, ali a gente tem muita inervação importante para a parte respiratória, e o paciente muitas vezes pode morrer por agonia respiratória mesmo, né? Então, é muito triste. Então, eu não sei se realmente, se a gente tem, né, uma certeza ali que a gente está diante ali de um quadro de mielopatia degenerativa, por isso que é muito bom a gente ter esse teste genético, né? Porque se eu tenho ali, se ele me dá uma certeza maior, né, que é mielopatia degenerativa e que o meu cachorro não vai voltar a andar e que ele vai, não é nem só voltar a andar, né, que ele vai realmente deteriorar, né? Ele vai
sofrer, ele vai entrar num quadro de sofrimento, né? Talvez a eutanásia não deixar chegar nesse estágio, já que eu sei que vai chegar nesse estágio, né? Talvez a eutanásia um pouquinho mais precoce, ela é muito discutida, muito controversa, mas o nosso papel como veterinário é indicar quando chega o momento, a decisão é do tutor, mas o nosso papel é indicar quando chega o momento, né? Porque a eutanásia também é um tratamento, né? E a eutanásia, ela é um ato de amor, né? Quando feita no momento certo. Então, infelizmente, muitos pacientes não chegam, né, ao estágio final da doença porque eles são eutanasiados antes, tá bom? Com certeza é necessário muito mais estudos, né, para que a gente tenha mais guidelines, mais consenso sobre, né, a mielopatia degenerativa, tá? Para que a gente tenha mais, talvez, alternativas de tratamento, né, para a gente retardar um pouquinho mais a progressão dessa doença, porque 2 anos, né, parece, né, não é pouco, quer dizer, não é muito, né, é pouco, infelizmente. Então, com certeza, a gente precisa de mais estudos aí. E uma coisa que eu até esqueci de colocar aqui, mas, assim, os cuidados de enfermagem com esse paciente no tratamento é muito importante, né? Esse paciente, ele vai ter incontinência urinária, então ele vai ter que estar sempre limpinho, né? Vai ter que trocar o decúbito dele várias vezes no dia, colocar aqueles colchõezinhos, né, casca de ovo, para que ele não forme tanta escara. Os cuidados de enfermagem, né, a reabilitação, com certeza, elas são extremamente importantes. E eu sei que tem pessoas que não conseguem, né, porque as pessoas às vezes não estão em casa, elas não têm como cuidar desse paciente, né, quem que vai dar água para ele o tempo todo, né, quem que vai limpar, vai deixar ele limpinho, né, quem vai fazer esse cuidado de enfermagem, né, vai chegar uma hora de uma medicação que vai liberar esse esfíncter, né, de medicações que vão amolecer um pouquinho o bolo fecal, né, para que ele consiga defecar melhor. Então, é uma doença triste que também acaba necessitando muito, muito, muito do tutor, né, do responsável, porque ele vai precisar de toda essa assistência, de todo esse cuidado, né, porque ele vai precisar de alguém que alimente, que dê água, que deixe ele sempre limpinho, que deixe ele sempre confortável, né? Então, esses cuidados de enfermagem, eles com certeza são extremamente importantes, tá? E a importância da necrópsia, tá? Parece que depois que o paciente, né, vem a óbito, a gente não quer muito pensar nisso, né, em necrópsia e tudo mais. Mas do ponto de vista médico, né, para a gente da doença mesmo, é extremamente importante, né? Porque a gente vai conseguir diagnosticar mais, né? Então, isso, do ponto de vista médico, é extremamente importante. Então, indicar a necrópsia, né, e aceitar fazer a necrópsia é uma coisa extremamente valiosa para a medicina veterinária e para os casos de mielopatia degenerativa. Certo? Gente, é isso, tá? Obrigada. E estou à disposição para as perguntas. Espero que vocês tenham gostado. Muito bom, né? A gente agradece muito, muito mesmo, muito bom, muito cheio de informação, né, para a gente. Tem algumas perguntas aqui que eu vou passar para você, e obrigado, pessoal, por mandar a pergunta, né, por participar aqui com a gente agradece bastante. E eu vou começar a responder uma, na verdade, eu vou fazer um comentário primeiro e depois responder uma da Luciana, que é uma pergunta muito boa aí. Mas falar, assim, né, no caso, eu que estou há mais de 20 anos atuando na clínica, né, logicamente bastante focado na oncologia, mas bastante atendimento clínico geral também, né, nesses últimos anos, e o quanto desafiador é, né, quando chega nesses momentos mais difíceis de a gente vê o paciente perder qualidade de vida, etc., para algumas doenças que a gente não tem diagnóstico, né? Então, você tomar uma decisão de seguir por um caminho ou por outro, quando você não tem um completo entendimento da condição diagnóstica daquele paciente, né? Então, eu acho que a gente hoje em dia consegue
fazer opções muito mais assertivas, né, pensando no paciente, no melhor paciente possível, com os recursos que a gente tem hoje, que a gente não tinha no passado. Então, a gente fica contente de disponibilizar, né, dessas ferramentas hoje. Como eu falei, a gente falou no começo, você falou muito bem, hoje tem um papel muito importante para prevenir que os pacientes não passem por isso, mas quando chegam também a situação de passar por isso, a gente tem como fazer um diagnóstico talvez um pouco mais assertivo do que conseguia fazer isso alguns anos atrás, né? Então, acho que é uma ferramenta bem legal aí. Agora, uma pergunta da Luciana, né? Depois eu vou passar para você, Ana, que tem algumas perguntas para você, né? Se tem uma porcentagem dos pacientes que são homozigotos, né? Então, tem a mutação em homozigose, aqueles que vão desenvolver a doença, né? Porque eu comentei que é uma doença de periferência incompleta, ou seja, nem todos os pacientes que têm a mutação em homozigose vão desenvolver. Mas qual é essa porcentagem? Essa foi a pergunta da Luciana. E, Luciana, excelente pergunta, e eu não tenho uma resposta excelente para você, né? E, na verdade, os estudos ainda não mostram essa porcentagem especificamente, não sei se, Ana, você viu alguma coisa disso, mas eu não achei nenhum trabalho que fale sobre isso, porque ainda não se sabe, na verdade, quais são essas variáveis que interferem nessa homozigose, vamos dizer assim, no desenvolvimento da doença do paciente homozigoto, né? Se são outros genes que estão interferindo, bloqueando, são fatores ambientais que isso acontece, mas nada ainda muito concreto nesse sentido, viu, Luciano? Então, vamos ter que aguardar um pouco mais de pesquisas aí para talvez responder isso Luciano, para responder isso para você, tá bom? Aí, Ana, tem algumas perguntas para você sobre tratamento da Lígia sobre células-tronco, se tem algum estudo, se já viu algum estudo, e da Gisele, se tem algum tipo também de condroprotetor que pode ser utilizado nesse momento, alguma coisa assim. Não, na verdade, assim, células-tronco, eu não sei o que você, Lucas, você vai muito mais para a área da pesquisa do que eu, mas, assim, eu vejo muito pouco estudos com células-tronco. Eu não sei se é uma coisa que não foi para frente ou se realmente eles viram que eu acho que não sei, células-tronco eu não vejo em quase nada, assim, pelo menos na neuro eu vejo muito pouco, assim, eu vejo trabalhos inacabados, trabalhos que o pessoal começou na universidade, mas que não foi para frente, eu não sei. Você tem alguma coisa com células-tronco? Assim, eu gosto bastante, na verdade, do conceito de células-tronco, da aplicação dela, e acompanho alguns pesquisadores, assim, que são bem, enfim, desenvolvem um trabalho fantástico na área. E o que acontece, às vezes, que a gente vê em muitas situações, né? Existe uma técnica nova, uma tecnologia nova, e às vezes o pessoal acha que vai funcionar para tudo, de A a Z, né? Então, as células-tronco, na verdade, surgiu essa tecnologia, surgiu essa ferramenta, e aí se começou a usar para, vamos tentar, então, curar todas as doenças com a célula-tronco. E, logicamente, não vai conseguir, né? Então, para algumas doenças, alguns problemas, tem tido um resultado muito interessante, mas, logicamente, não é para todas as doenças. Então, a indicação delas, e na neurologia, realmente não são todas as doenças que vão ter um resultado bom, né? Assim, eu não vejo nenhuma, assim, do pessoal falar na de célula. também não tem nada especificamente, mas a gente tem alguns casos de parte de renal, né? Alguns trabalhos bastante interessantes que eu tenho visto sobre atrofia renal, e alguns outros casos que, sim, a célula-tronco tem desempenhado um papel bastante interessante, mas, como eu falei, ainda tem bastante pesquisa para acontecer nesse sentido. Acho que... Hoje, e do condroprotetor, na verdade, não, né? Porque, assim, a gente não tá falando ali de articulação, né? A gente está falando mais de uma doença na medula, né? Então, o condroprotetor, ele vai ajudar na dor ali, porque, assim, gente, não tem como falar, tá? Eu falei para vocês que não tinha dor na medula, né? Assim, ali, era um diferencial, né? Não ter dor ali na palpação da medula, mas claro que esse paciente mais para frente, gente, eu não teria coragem de deixar um paciente que eu achando que fosse mielopatia degenerativa, que não tem dor na medula, mas é um paciente que já está chegando contraturado, né? Que já está chegando provavelmente com uma dor, porque ele está com certeza compensando, né? Como ele começa a alteração ali na parte de trás, né? Nos membros pélvicos, provavelmente ele já está compensando o peso dele para frente. Então, é um paciente que provavelmente vai estar com dor na cervical, porque ele vai compensar o peso dele ali.
Então, com certeza, né, é um paciente que eu vou entrar com medicação para dor, isso aí, sem dúvida, né? Porque não é justo, né? Nenhum dos nossos pacientes sentirem dor, né? Principalmente numa doença dessa, não é justo, né? Então, o contraprotetor você pode tentar usar? Pode, mas assim, é só realmente um aliado, né? Não tem nada. E o tratamento e a evolução da medicação, ela vai evoluindo conforme o paciente vai, né, também evoluindo na doença, né? Então, Exatamente. bastante, Exatamente. né? Algumas outras perguntas que eu tenho visto aqui, né, da mielopatia, se ela pode ser evitada com os testes genéticos. Sim, a gente pode evitar que os pacientes nasçam, né, com o risco aumentado de desenvolver essa doença. Acho que isso é extremamente importante. A gente realiza o teste na Box for Pets, está no nosso painel saúde, né? Essa variante, a gente faz tanto a variante que é mais incomum em várias raças, logicamente, inclusive também no Terra Nova, mas que é a SDO1, né? E também faz uma variante que é mais específica do Bernese, né? A gente tem essas duas variantes aí que a gente consegue fazer, né? E realmente, assim, a prevenção, tudo que a gente vê dessa doença triste, né, de uma evolução bastante triste, e a prevenção é sempre o melhor caminho, né, para todas essas doenças difíceis aí, né? A última questão. Baiano, desculpa. Posso responder só essa última questão aqui, Claro, Lucas? claro. E aí, é porque ela perguntou, né? Eu não entendi a parte da dor, né? A mielopatia degenerativa da dor, ou o cão vai perdendo as funções sem sentir dor. Na verdade, não é que quando você tem uma mielite pura, tá? Uma mielite não seria o termo, né? Mas quando você tem uma doença puramente medular, tá? A medula não tem receptores para dor. Então, eu não tenho dor ali na medula, tá? Eu não tenho dor. Quando eu palpo a coluna desse paciente, eu não tenho dor. Se eu pego um paciente com tumor na coluna, se eu pego um paciente com extrusão de disco, né, com hérnia de disco, esses pacientes têm dor quando eu palpo, tá? Ele vai perdendo as funções sem sentir dor? Sim. Por quê? O que vai acontecendo? Ele vai descendendo e ascendendo, porque pega a coluna toda, né? Mas começa normalmente na região tóraco-lombar, tá? Eu vou falar uns termos um pouquinho mais técnicos só para você entender, mas assim, a gente tem intumescências, duas intumescências, né? Na cervical e na lombar, tá? E ali a gente tem neurônio motor inferior. A gente tem neurônio motor superior e neurônio motor inferior. O neurônio motor superior, ele desce lá do córtex, tá? E pega a medula toda. E o neurônio inferior, a gente tem nas duas intumescências ali, tá? Quando a gente vai... Quando essa doença, ela vai ascendendo e ela vai descendendo, ela vai mudando os sinais clínicos, tá? Porque o neurônio motor inferior, ele deixa o paciente flácido, né? Ele vai deixando o paciente sem tônus. E o superior, ele tem um tônus normal, tá? Ou aumentado. Então, a gente vai mudando os sinais clínicos, tá? Não é que ele vai... a relação da dor, né? Ele não vai sentindo dor conforme isso vai passando. A dor, para mim, ela acontece como um fator secundário, né? Por conta de estrutura muscular, o paciente que vai parar de andar, é um paciente que vai estar deitado, é um paciente que vai fazer infecção urinária, né? Então, assim, a dor, para mim, que vai compensar, né? Ele vai compensar onde ele consegue... decúbito, né? A falta de movimentação, decúbito. Exatamente. Então, a dor, para mim, ela é secundária pelos fatores ali que vão acontecendo. Mas não que a mielopatia degenerativa, a medula tenha dor. Eu não tenho receptor de dor ali. A meninge, que envolve a medula, sim, tem muito. E dói muito. Tá? Raiz nervosa, né? Isso tem muita dor. Agora, doenças puramente medulares, não. Legal. Explicou minha dúvida. Que bom. Eu acho que a gente respondeu todas as perguntas. Se alguém tiver mais uma pergunta, pode ficar à vontade de colocar aqui. E, enquanto isso, eu queria agradecer mais uma vez, Vanessa,
né, a oportunidade aí de juntar vários criadores aí, interessados na raça, amantes da raça aí, para a gente poder passar essas informações, né? Eu falo que as informações, elas precisam chegar às pessoas, né? As pesquisas, as novas ferramentas diagnósticas de tratamento precisam chegar às pessoas e a gente fica... E é um dos papéis aí principal da Box, né, da Box for Pets, justamente de facilitar essa comunicação, de disseminação de conhecimento, etc., que eu gosto bastante. Então, agradecer a você, né, e a todos que estão aqui, que participaram, que mandaram pergunta, que contribuíram. A gente fica bem feliz aí. E continuamos à disposição, tá? Se vocês tiverem dúvida, conversem com a gente, da doença, do teste, de como a gente pode ajudar vocês aí no dia a dia de vocês. Gente, muito obrigada mesmo. Vanessa, obrigada também. Com essa raça linda, maravilhosa. Quem sabe um dia. Nós somos muito gratos, né? Novamente, de poder passar a informação adiante e muito felizes de agora poder ter essa ferramenta à disposição, seja de criador, seja de proprietário que queira testar seu cão. Na questão da prevenção, é aquela coisa, às vezes, infelizmente, o cão já tem a doença, mas você consegue diagnosticar, né? E em relação à criação, a importância do teste genético efetuado nos pais, antes de iniciar a reprodução, onde você consegue fazer uma seleção criteriosa e responsável dos cães que você está reproduzindo, para evitar que esse tipo de doença tão triste, traz tanto sofrimento, seja passado adiante, que as pessoas tenham que passar por essa situação junto com o seu cão, né? Então, é de extrema importância. Então, a gente está bem feliz de agora poder contar com essa ferramenta e bem feliz de poder passar essa informação adiante. Isso é muito importante. Legal, obrigado, viu? Agora, que bom que a gente tem a Box, né? Porque antes Exatamente. a gente não tinha teste genético tão fácil, né? E agora com a Box, eu acho que é uma facilidade imensa, né? E a facilidade de fazer o teste. Sim, né? O teste é simplíssimo, é muito simples fazer o teste, muito simples, e abriu, assim, um universo de possibilidades de evitar doenças e tratar doenças. Fantástico, fantástico, gente. Eu concordo também. O Lucas sabe que eu sou uma entusiasta aí de tudo que é testado, que é feito com responsabilidade, né? Que a gente faz com todo estudo, né? Muito estudo, muito, né? Eu acho que essa medicina nova, né, que a gente faz, né, essa medicina com amor e com muito mais responsabilidade que hoje em dia a gente tem com os nossos cães, né, que antigamente não tinha. Então, eu acho excelente também, assim, eu sou realmente uma grande entusiasta aí dos testes. Legal, obrigado, gente. Obrigado, Ana Laura, mais uma vez. Parabéns pela palestra, obrigado pela contribuição maravilhosa. Vanessa, obrigada, obrigado. Ana. Eu que agradeço, Vanessa. Pessoal todo, muito obrigado pela participação de vocês, a gente está bem contente. Tem novidades vindo na Box aí, então acompanhem, sempre atualização, sempre trazendo novas pesquisas aí para vocês, transformando pesquisa, na verdade, em ferramenta, né? Acho que essa é a nossa função aí principal aí para vocês, tá bom? Então, boa noite, continue seguindo a gente aí, acompanhando a gente. Esse material foi gravado, Vanessa, vamos agora disseminar para mais pessoas assistirem também. E a gente agradece mais uma vez. Encerra por aqui. Boa noite, pessoal. Até mais. Boa noite. Tchau. 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 Obrigado.